Olá, amigos e amigas, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre violência contra mulheres. Eu tenho o prazer de ter aqui comigo a professora Terezinha e a doutora Larissa. Os últimos dias têm chamado muito a atenção vários casos que foram divulgados no cenário nacional do nosso país, onde mulheres foram violentamente agredidas. Essas agressões foram filmadas, o que chamou mais atenção. Eram mulheres jovens, de classe média alta, agredidas por pessoas também jovens e de classe média alta. A violência contra a mulher no Brasil, principalmente no ano de 2024, aumentou. São cerca de 13 vítimas por dia. Levantamento do Observatório da Segurança se refere a 9 estados. O levantamento da Rede Observatório da Segurança apontou o avanço da violência contra a mulher. Segundo a pesquisa, elas vivem um caminho de luta. A cada 24 horas, uma média de 13 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no ano de 2024. O levantamento se refere a 9 estados monitorados pela entidade. O número de casos cresceu mais de 12% em relação a 2023. Foram mais de 4.000 ocorrências, sendo 531 feminicídios. 531 mulheres tiveram suas vidas ceifadas por seus companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados. Apenas nesses 9 estados. Isso é uma guerra não declarada. O estado Amazonas, que aparece pela primeira vez no monitoramento, registrou 604 casos, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Foram 33 feminicídios, 15 deles por parceiros ou ex-parceiros. No caso da violência sexual, 80% das vítimas tinham de 0 a 17 anos. De 0 a 17 anos. A pesquisadora da Rede de Observatórios da Segurança, Tainá Boas, avalia que no caso específico do Amazonas, há questões geográficas que dificultam o acesso a mecanismos oficiais de proteção da mulher. Santa Catarina, que é tido como um estado desenvolvido e por muitos modelo em certas áreas de atuação, também tem surpreendido com frequentes casos de violência contra mulheres e um crescente número de feminicídios. Professora Terezinha, as redes sociais, as câmeras de filmagem nos trazem o que já acontecia ou a violência contra a mulher tem crescido numa escala sem precedentes? As duas coisas. Boa noite, né? A todos, boa noite a Larissa, a Roberto, aqui, o Grilo. É que assim, sim, os casos já aconteciam, mas em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, na verdade, né, as mulheres, eu lembro quando eu era criança, que na minha rua, todo dia tinha algumas mulheres que apanhavam dos seus maridos. Isso era comum, todos os dias. E a gente já é incrível ter que falar uma coisa dessa, mas a gente estava acostumado que o cara ia até na frente do jardim batendo na mulher, coisa e tal. Mas com espancamento, com a violência, sim, que a gente tem acompanhado. Violência, só era que normalizado. De marido e mulher não se mete a colher, você casou, tem que ser para sempre. O que Deus uniu, o homem não pode separar, e assim vai. A mulher como submissa, porém, né, a pergunta que você me fez é, e as redes sociais? As redes sociais já fez exacerbar quem já tem esse ódio contra as mulheres, porque daí se tem a ideia de que as redes sociais é território de ninguém. Mas isso é um ódio ou é um descontrole? Depende, nas redes sociais a gente tem uma coisa chamada misoginia, e a gente já falou em um outro momento aqui sobre grupos como o Incel, sobre o Red Pill, sobre a manosfera, que é um espaço extremamente violento para mulheres. Inclusive ontem, se eu não me engano, hoje noticiou de novo, que pegaram um menino de 15 anos que estava numa rede enorme que fazia com que as meninas se automutilassem, que fazia absurdos de barbaridade, fazia com que elas colocassem desodorante na boca, uma até foi para o hospital, enfim, fazia barbaridade.
O que um adolescente desse, né, com 16 anos, completou agora 16 anos, fez isso? A gente teve um caso já faz cerca de um ano, agora outro. E mais de 300 vítimas relataram. Os pais, né? Porque elas são tudo de menor idade. Por quê? Quando vai entrevistar ele não tem nenhum tipo de arrependimento. E ele diz que os likes e a monetização, né? O Felca falou ali das crianças, nós estamos falando das mulheres, né? A monetização fez com que ele ficasse ali, ele não tem nenhum tipo de arrependimento, porque era aquilo que trazia o dinheiro para ele. Olha que loucura isso! E ele tem um grupo de seguidores, mas a minha pergunta é, esse grupo de seguidores é o quê? É de adolescentes? É de homem adulto? A entrevista diz que a maioria dos seguidores vai dos 17 aos 58 anos de idade. O que é que leva um homem de 17 a 58 anos de idade a ter prazer em ver uma mulher sofrer? Ver uma mulher ajoelhada, ver uma mulher em situação de subordinação, enfim, de submissão. E não só isso, né? De apanhar, ele manda fazer coisas terríveis, né? Aí, falando socialmente agora, né, como socióloga, esses grupos nas redes sociais, eles dizem que eles se sentem frustrados. Que todo o mal que acontece na sociedade é culpa das mulheres que pegaram o espaço dos homens. Mas qual foi o espaço que a mulher pegou dos homens? O Flávio Chigovati, que é um escritor, né, um psicólogo famoso que morreu faz uns 5 anos, ele escreveu o primeiro livro chamado Homem, Sexo Frágil. Jamais esquecerei esse livro, porque um livro dos anos 80, onde o cara já dizia que o homem, quando a mulher tem filho, ele se sente totalmente deslocado. Ele não sabe o que fazer, ele perde a atenção, ele perde o foco. Ele ia colocando, olha só, lá no fim dos anos 80, que as mulheres estavam assumindo o mercado de trabalho e os homens estavam ficando para trás. E eles não sabem lidar com a questão da frustração de uma mulher ganhar mais do que um homem. Já vamos completar sobre isso, Terezinha. Vamos conversar com a doutora Larissa, Larissa Morastone Ron, né, médica, vai falar sobre uma outra modalidade também de violência, que é a violência obstétrica, para que a gente possa entender o que é isso. Mas antes eu gostaria que tu comentasse sobre essa onda de violência contra as mulheres e se tem alguma ferramenta que pode ser desenvolvida até pelo Estado, pela sociedade, pela escola, que possa combater esse tipo de violência de gênero. Bom, Roberto, boa noite, obrigada pelo convite, boa noite aos ouvintes que estão nos escutando. Roberto, para mim é muito claro, o aumento da violência contra a mulher tem a ver com o crescimento da extrema-direita no mundo. A gente precisa falar sobre isso, né? A partir do momento que as ondas de extrema-direita crescem e avançam, as minorias, e aí a gente inclui as mulheres, vão sofrer perseguição, vão sofrer violência. Então, como a professora Terezinha citou, nós inclusive até já gravamos, né, um programa onde nós conversamos sobre especificamente esses grupos Red Pill, Incels, né, e por que eles vêm crescendo e tomando tanta força, né, e por que está sendo tão normalizada a violência contra a mulher, é justamente porque a extrema-direita conseguiu normalizar isso. Eles normalizam, né, a violência, a opressão contra as minorias e colocam justamente trazem novamente esses valores conservadores, onde a mulher tem que ser um símbolo de castidade, a mulher não pode ser um ser pensante, a mulher não pode ter sua opinião própria, ela não pode ter um emprego onde ela tem uma remuneração melhor do que a do homem, né? Então a gente volta a esses valores tradicionais, né? Claro que muitas vezes a mulher pobre, ela não tem outra escolha, ela precisa trabalhar, né? Ou ela trabalha ou ela não bota o pão na casa dela, né? Mas ao falar da mulher de classe média, né, ou uma mulher que tem uma condição financeira melhor, a gente vem observando esse movimento de querer ser esposa troféu, querer ficar em casa, porque é muito melhor. A gente está vendo agora na internet
um crescimento daquela ideia de que, para que eu vou trabalhar se o meu marido vai me sustentar, meu marido vai me dar tudo que eu quiser, eu vou ficar em casa. Um conservadorismo de direita, de extrema direita? Um conservadorismo de extrema direita, sim. Então esse pensamento ele vem retornando. Me preocupa muito, eu como médica vendo essa geração de meninas mais novas sonhando em casar e ter filhos. O sonho não é mais construir uma carreira, estudar, ter o seu emprego, não. O sonho é arrumar um marido que a sustente. Só que, primeiro, essa realidade, como eu falei, para a maioria das mulheres, uma mulher pobre, a gente não vai ser possível, né? Essa mulher vai se frustrar se ela quiser entrar nessa realidade, e mulheres de uma classe social, uma condição um pouco melhor, elas vão entrar nessa realidade, mas já com muitas consequências, porque a partir do momento que você depende financeiramente de um homem, você também está mais sujeita à violência, né, psicológica, violência física, né? Bom, professora Terezinha, acho que a gente poderia talvez falar um pouco sobre historicamente como que a violência contra a mulher surge, como que historicamente a gente observa essa violência crescer até os tempos atuais. Eu queria indagar vocês duas, porque é polêmico essa questão de você alinhar o crescimento da violência contra a mulher ao crescimento do movimento de extrema direita no Brasil e no mundo. Uhum. Até porque, em tese, o que esses movimentos conservadores defendem é Deus, família e propriedade. Uhum. Nesse tema de família, não condiz que o homem se torne um agressor. Uhum. O que leva a professora Terezinha, do ponto de vista da sociologia, a entender que esse movimento de extrema direita torna o homem um possível agressor, ou as agressões têm crescido em razão dessa postura do homem? Do conservadorismo. Então, olha só, geralmente o pessoal de extrema direita também está ligado a uma religião, e essa religião é de cunho fundamentalista. Isso é uma coisa ligada diretamente na outra. Eu percebo muito quando eu estou por aí, né, dando palestra, enfim, quando as mulheres, no grupo de conversa que eu tenho lá na associação com as mulheres, que geralmente elas se vestem de acordo com aquela religião, o marido não permite que ela use determinado tipo de roupas, né? Então, olha só, quando a gente diz assim, o que isso tem a ver com a extrema-direita? É que se eu pegar os ensinamentos do fundamentalismo, eu digo que a mulher é submissa, eu digo que a mulher, ela saiu, sei lá, da costela do Adão, que a mulher, no outro momento, né, ela foi a culpada pela nossa expulsão do paraíso, enfim. Mas a mulher, ela tem um local de ser a costela do Adão, ela saiu da costela do Adão. E atrás de um grande homem vem uma grande mulher. Exato. Essa é a ideia da extrema-direita. Se tem um grande homem na política, se tem o que não sei o quê, mas é porque ele tem uma grande mulher atrás dele. Nós não queremos, nós progressistas, que a mulher esteja atrás. Nós queremos que a mulher esteja do lado, que a mulher esteja no orçamento. Você perguntou antes sobre qual é. Eu não quero o lugar da mulher onde ela quiser. O lugar da mulher é no orçamento. Porque, por exemplo, eu vou te dar dados que você já vai entender. Blumenau, até esse ano, né, até julho, que nós estamos em junho esse dado, tem 944 medidas protetivas. Olha que grave isso. Itajaí, 531. Balneário Camboriú, 520, que é infinitamente menor que Blumenau, a gente já vai falar sobre isso. Rio do Sul, 239 e Brusque, 289. Dados de junho, até junho desse ano. Então, o que leva isso, né? E Balneário, ela estava falando antes sobre a questão da classe média, coisa e tal. Balneário é muito menor do que Blumenau. E como é que tem 520? Porque a maioria desses casos aconteceu durante o período de veraneio. Uhum. Doutora Larissa, mas essa explosão de violência que a gente tem presenciado, algumas cenas absurdas, o companheiro agrediu com 54 socos no rosto uma mulher, né, a sua companheira, uma pessoa conhecida, com prática esportiva,
o outro agressor, durante 5 minutos, desfigurando completamente o rosto dessas mulheres. Essa explosão de raiva, de descontrole, não estaria muito mais ligado à questão da saúde mental do que propriamente a uma visão conservadora de tratamento da mulher numa condição de submissão ao homem? Roberto, não. A gente não pode resumir violência contra a mulher a meramente problemas de saúde mental. A gente está falando de uma estrutura patriarcal, de um sistema onde a mulher é oprimida. Então, o problema da violência não é apenas, né, questões de saúde mental, vai muito além disso. Roberto, né, eu gostaria aqui para o público levantar, pontuar como que a gente tem a origem, né, dessa opressão toda contra a mulher. Bom, ao a gente analisar as sociedades antigas, né, ao falar de uma era de um comunismo primitivo, nós tínhamos uma sociedade onde, inclusive, a mulher era vista como uma figura, as mulheres grávidas eram vistas como um padrão de beleza, uma figura onde era considerado bonito, né? Você pega esculturas da época, do período ainda pré-histórico, eles faziam esculturas de mulheres grávidas, porque aquilo eles cultuavam como bonito. Por quê? Porque era uma sociedade muito arcaica, muito primitiva, a expectativa de vida era muito pequena, as crianças morriam muito naquela época, então gerar a vida era algo sagrado, então era cultuado aquilo. E de repente, quando a gente tem, né, passa a ter um acúmulo primitivo, a tecnologia vai avançando e a gente entra na sociedade escravista, a gente vê aí uma mudança, né, do paradigma e a gente tem a criação do Estado, da família e da propriedade privada. E aí você cita, por que a família, se eu tenho família, então a mulher não deveria estar protegida? E eu digo que não. Por quê? Porque com o surgimento do Estado, da família e da propriedade privada, a gente tem o fim de um período onde as famílias se constituíam de maneira poligâmicas. Porque sim, talvez muitas pessoas não sabem, mas nós éramos poligâmicos antigamente. E aí, com esse novo conceito de família, de monogamia, de casamento, de homem e mulher, a mulher, ela então passa a ter outra função. A mulher, ela tem que garantir um filho àquele homem, porque aquele homem, ele tem que garantir um herdeiro que vai cuidar da propriedade dele, que vai herdar as terras dele, todo o bem os bens que ele tiver. Então tem que garantir que aquele homem tenha um filho, que o filho daquela mulher seja daquele homem. Então, o casamento monogâmico, ele coloca uma sentença na mulher de que ela tem que ser daquele homem e ela só pode gerar filhos daquele homem. O homem não importa se ele vai ter outras mulheres, mas aquela mulher, ela tem que ter um único compromisso com aquela pessoa com que ela está se relacionando. Bom, com o surgimento, então, da família monogâmica, a mulher, ela passa a ter outro papel nessa sociedade. E ao avançar para o capitalismo, a gente vê que a mulher, ela agora é uma parideira. Ela tem que gerar filhos, ela tem que ter crianças. Então, ela perde aquela visão humanizada sobre a mulher, uma mulher como um ser humano digno de vontade e desejo, e ela passa a ser reduzida apenas à sua questão reprodutiva. Então, como a mulher, ela é desumanizada nesse sentido, então tá tudo bem bater, apanhar, se o homem de repente se sentiu desrespeitado, tá tudo bem ele ir lá e dar uma porrada na mulher dele. Terezinha, eu vou que vocês me compreendam que eu tenho que indagar aquilo que as pessoas que não estão aqui talvez gostariam de perguntar para vocês. Tu traz um viés de que a questão conservadora, religiosa, tem impulsionado de certa forma essa violência. Muitas pessoas podem pensar exatamente o contrário. Elas podem dizer não,
A religião, ela faz com que essa submissão da mulher é para que ela seja cultuada, que ela receba uma proteção. O homem tem a obrigação de tratar essa mulher com todo cuidado, todo o zelo. Será que esse conflito que está havendo entre homem e mulher, essa explosão de violência, o homem agredindo como se estivesse numa briga de rua com outro homem, será que não é uma visão equivocada do tratamento de igualdade com a mulher? Que ele acha então que a mulher tem direito igual, primeiro que eu posso tirar a vida dela, que eu posso agredir, que eu posso dar soco nela, que nem eu vou trocar soco com um homem. Será que não tem muito mais a ver com isso? Ou com o estresse do dia a dia da vida, dos problemas, do que com formação religiosa? Isso tem a ver com conservadorismo, como falou a Larissa. E o conservadorismo, querendo ou não, tem viés dentro da gente da religião. Da onde é que vem o conservadorismo? O conservadorismo vem das nossas crenças, do que a gente acredita ou não acredita. Ouvindo a Larissa falar, para quem está em casa nos escutando, enfim, quem está vendo o nosso podcast, essa semana saiu o secretário de saúde dos Estados Unidos é altamente religioso, vamos lembrar disso, né? Dizendo que o corpo da mulher é hospedeiro, e o hospedeiro não tem direito a nada. Eu não estou falando de coisa da Idade Média, estou falando de agora, dessa semana. Um cara que é secretário de saúde, que nega a vacina, que coloca a mulher como um hospedeiro, e como hospedeira ela não tem direito, por isso ela não pode opinar na questão do aborto ou não. Preste atenção nisso, a mulher não tem direito ao seu próprio corpo. Isso tem origem, sim, nas sociedades patriarcais. No domingo passado, eu estava vendo o Prêmio Nobel da Paz, que foi o Denis Mukwege. Ele é um congolês, um médico, que ele trata essas vítimas de pessoas que sofreram abuso durante a guerra. Eu recomendo quem não viu assistir essa entrevista. Ele diz, isso chega a emocionar a gente, ele diz que ele pega as mulheres que ela vem destroçada da guerra. Ela vem que ele precisa às vezes tirar o útero, tirar tudo, porque ela vem num estado que uma galera estuprou ela, coisa e tal. Aí ele diz que ele percebeu depois de anos cuidando delas, a equipe dele, que ele cuidava só do corpo. E ele percebeu que agora ele tinha que cuidar da alma também e do psicológico. Porque quando ela acorda, ele falou que nunca viu isso. E isso me chamou atenção. Quando ela acorda, ela não pergunta se ela está bem. A primeira pergunta que ela faz é: como estão meus filhos? E a segunda pergunta: o meu marido está aqui? Por quê? Porque a mulher, no sentido coletivo, como a Larissa estava falando, das sociedades primitivas, ela sempre pensa no coletivo, ela sempre pensa na comunidade, no todo, né? Enquanto os homens, olha só, que isso é um problema. Aí a pergunta que você me fez, se você pensar nos países nórdicos, né, que não são ateus, né, não acreditam exatamente em um Deus, não pelo menos o nosso Deus, a maioria deles, não tem quase violência contra as mulheres. O índice é 0,1, olhe lá, e ainda é uma violência nada perto da nossa. E os países que são mais religiosos é o que tem maior número de agressão contra as mulheres. Você sabia, por exemplo, que na Itália o cara pode bater na mulher no meio da rua? Na Itália? Na Itália. Ele bate na mulher e ela abaixa a cabeça, ela é submissa. E por quê? Porque muita religiosidade, olha onde é que a gente está falando, da Itália, a questão do catolicismo a toda a prova. Então a mulher, ela é submissa, ela casou com ele, tem que ficar com ele. E também o índice de divórcio na Itália é o menos que a gente tem na Europa. Uma coisa está relacionada à outra, por mais que a gente ache que não. Então olha só, aí a gente vai falar do Congo. Lá no Congo tem outras questões, claro, porque como falou a Larissa anteriormente, as raízes disso tudo que a gente está vivendo hoje é um patriarcalismo, né? Questão patriarcal exacerbada. A gente veio evoluindo, que não sei se isso também é uma evolução, gostaria de deixar isso claro, onde a mulher assumiu tudo em casa, assumiu na rua, assumiu a questão também profissional. 52% hoje, a população brasileira também saiu no IBGE semana passada, são de mulheres, né? Então a nossa maioria são de mulheres, e mulheres são tratadas como minoria ainda. Como é que a gente vai mudar isso? Você fez a pergunta antes, eu não consegui responder, vou responder agora. Colocando a mulher no Congresso, porque foi diminuído a verba para proteção contra a mulher. Foi diminuído em menos da metade. Como que eu quero fazer campanha, dizer que não é para acontecer isso, se eu não tenho verba, se eu não tenho dinheiro para colocar em políticas públicas para a mulher? Essa semana, a gente estava vendo um caso que aconteceu também
Hoje é quinta-feira, aconteceu na segunda-feira, a guria estava dentro do vagão, né, em São Paulo, e o cara baixou as calças, enfim, mostrou o pênis para ela. Não aconteceu essa semana, só foi vinculado essa semana. E ela não quis fazer boletim de ocorrência, não quis fazer nada, daí foram perguntar para ela, aí o CNJ responde por quê isso. Eu achei interessante isso. Porque ela ficou com medo de perder o emprego, ficou com medo de ser perseguida por ele. E com ele aconteceu o quê? Nada. Levantou as calças e foi embora. Tá entendendo? Então, de onde é que vem isso? Tá normal você ver um cara ali na rua, né? Eu mesmo, quando eu era adolescente, enfim, que eu ia pro Pedro II, que eu estudava ali, várias vezes a gente via um cara lá fora, com a calça baixada, enfim, né? Com o pênis pra fora, as gurias saíam correndo. Parece que é normatizado uma coisa dessa. Então, aí ninguém pensa o que vai acontecer com a vítima. A vítima, por exemplo, que apanhou, que sofreu violência, né? Vários tipos de violência, mas vamos falar agora da agressão física, igual aquela de 61 socos. O que vai acontecer com ela? No caso dela ali, ela é de classe média. Mas vamos pegar uma pessoa simples, uma trabalhadora. Ela vai aqui para Blumenau, na Casa Elisa, ela pode ficar no máximo 30 dias, ok. E depois disso, o que ela faz? Ela vai pagar de algum parente? Quem vai querer ela? O que ela faz com os filhos? Vai ficar sob proteção. Não vai ficar sob proteção a vida inteira. E qual é o dinheiro, qual é a verba que a gente está instalando? Quer ver uma incoerência nisso em Santa Catarina? Maior número de casos que a gente liga para denunciar é violência contra a mulher. 80%. Eu vi os policiais homens falando na televisão sobre isso. E quem menos tem dinheiro para patrulhamento é o caso de mulheres. Somente 2 viaturas nós temos. O lugar de mulher no orçamento. Sem colocar a mulher no orçamento, sem dinheiro, a gente não vai conseguir fazer com que essa... Eu já digo que isso é uma epidemia. Contra a violência contra a mulher vai diminuir. Além disso, eu acho que a educação que a gente pode falar em seguida. Pois é, nós vamos ter que chegar nesse ponto. Doutora Larissa, me chamou muito a atenção que uma das vítimas dessas recentes agressões que chamaram a atenção do país, porque são agressões filmadas, imagina o que ocorre dentro das casas, nos morros, nas vielas, onde a gente não tem acesso. Mas a mãe dessa menina, que por acaso também é médica igual a doutora, disse que o companheiro, que é um rapaz jovem, né, não queria que a esposa trabalhasse, né, que a mulher dele não trabalha. Que é um viés conservador. Sim. Controlava o celular. Esses sinais, a mulher tem como prestar mais atenção nisso, ter mais cuidado com relação a isso, para evitar que chegue a esse ponto da agressão? Olha, Roberto, a gente não pode responsabilizar a vítima pelo fato dela ter sofrido essa violência. Quando a mulher ela entra em um relacionamento, costumam acontecer muitas manipulações, mentiras. Existe um termo até em inglês que é o gaslighting, que é quando o cara ele coloca a mulher como a louca, digamos assim, da situação. Então ele mente, manipula, cria fatos que na verdade depois ele joga a culpa nela, como se ela fosse a culpada por tudo aquilo que aconteceu. Então a mente da pessoa que está sofrendo a violência é uma mente que fica completamente embaralhada. A pessoa muitas vezes não se reconhece como uma vítima que está sofrendo abuso. A pessoa psicologicamente ela passa até a entender como se ela merecesse aquilo, né? Então não dá para esperar que a vítima tenha esse critério. A solução tem que ser resolvida antes. Nós temos que resolver a raiz do problema. Para mim, nós não vamos conseguir resolver totalmente o problema da violência contra a mulher em uma sociedade capitalista. A gente tem que mudar essa estrutura patriarcal, porque o patriarcado ele vem antes do capitalismo. Sim, antes do capitalismo existir, já existia patriarcado. Mas o patriarcado ele se beneficia muito do sistema capitalista e ele se engrandece cada vez mais no capitalismo. Então a gente precisa de uma mudança do nosso modo de produção para a gente poder ter uma mudança também do patriarcado. No capitalismo a mulher vai continuar sofrendo violência. Então para isso a gente precisa
acabar com a raiz do problema e não sempre jogar o problema na vítima e dizer, ela deveria ter cuidado mais, ela deveria ter entendido os sinais. É a mesma coisa que eu dizer, ela não pode usar uma roupa curta para sair de casa, porque daí ela tá provocando. Quem mandou ela sair à noite para festa? Aí ela estava pedindo. Então, é extremamente problemático a gente jogar essa culpa em cima da vítima. Enquanto o problema, como eu falei, ele é estrutural. Nós temos que resolver essa estrutura para a gente conseguir definitivamente resolver o problema da violência. A paixão cega, né, professora? E aí eu concordo com a doutora Larissa que não dá para jogar na conta da vítima a capacidade de distinguir quem é o agressor ou não antes que venha a acontecer essa agressão. Mas onde a nossa sociedade está falhando? Porque nós vivemos uma sociedade capitalista e nós temos que tentar amenizar o sofrimento dessas mulheres na sociedade que nós vivemos. Está falhando a família? Está falhando a escola? Está falhando o Estado? O que foi que nos fez formar homens tão violentos? Tá falhando toda uma sociedade capitalista que faz com que as pessoas sejam números, que faz com que as pessoas sejam coisas, que coloca a mulher na rede social como objeto a ser consumido, né? Que coloca a mulher como questão de pornografia, que coloca a mulher como minha propriedade, né? Como a Larissa estava falando anteriormente. Eu tenho um sobrenome, olha a palavra, a gente nunca para pensar sobre isso. Sobre o meu nome está o seu nome, Roberto, que você casou comigo, então eu carrego o seu nome. Porque eu sou sua propriedade e o que vem do nosso relacionamento também será, né, sua propriedade, e por isso você vai dar para ele a herança, porque se não fosse essa sociedade capitalista, a gente não precisava ter sobrenome, a gente não precisava se preocupar. Você sabe que existe outras sociedades onde quem cuida do filho é sempre o irmão mais velho ou o tio. Por quê? Porque ninguém sabe, como por Papua Nova Guiné, como Samoa Ocidental, porque ninguém sabe quem é o pai, porque o pai ali é de todos, todo mundo cuida de todo mundo. É uma outra ideia de pensar a sociedade. Claro que alguém que esteja me escutando deve estar pensando, ela está propondo sacanagem. Não é isso. Eu estou dizendo que é um outro formato de cultura. Agora, como que a gente pode resolver isso? O Roberto fez uma pergunta para a Larissa que, olha, sinais. Se a pessoa pegou o teu celular, está controlando, quer saber a tua senha, fica ligada. Se a pessoa não quer que você use aquele batom, mandou tirar aquele batom que você está usando antes de sair de casa, fica ligada. Não usa aquela roupa, não fala com os meus amigos na frente dos outros, são sinais de que você, né, pode ser uma vítima de violência. Eu, por exemplo, tenho uma aluna, eu dou um curso de psicologia, que ela disse exatamente o que a Larissa falou. Até me deu um negócio agora quando eu escutei, parece que eu estava ouvindo essa minha aluna falar. Ela disse, professora, eu apanhei, mas eu mereci. Por quê? Porque ela é órfã de pai e mãe, ela só vivia com a avó. Esse rapaz também era meu aluno por acaso, ele fazia curso de direito ainda. E ele fazia jiu-jitsu, e ele tinha a senha do celular dela, tudo, e ela não tinha o dele. Daí ela foi olhar o celular dele e viu ele conversando com outras mulheres e pegou o celular dele e jogou na parede. Quer que eu te diga o que aconteceu com ela? Quase 60 socos também, só que não foi parar no Fantástico, né? Ela ficou com costela quebrada, perna quebrada, e eu ajudei essa garota muitas vezes, no mínimo 3 vezes, até ela conseguir se livrar dele, fazer tratamento, coisa e tal, porque a gente não pode culpabilizar a vítima. A vítima tá ali e aprendeu na nossa sociedade que é o cuidado, ou se ele quer saber onde é que tu tá, é porque ele gosta de ti, porque ele cuida de ti. Eu andando no Ramiro com uma amiga, e ela conversando com um cara que ela tá ficando há pouco tempo, ele dizia assim, mostra onde é que tu tá que eu quero ver. Eu falei, não mostra eu pra ele não, eu não tenho nada a ver com ele, eu tava caminhando do lado dela, ele quer ver se eu tô contigo, eu não quero aparecer pra ele, porque na verdade é o controle. E isso, sabe o que me lembra? Os 50 Tons de Cinza, o livro mais vendido que a gente teve, né? E que dizia que a Mary Kay, quando ele entrou no elevador, ela ficou toda enrubescida, né? Porque ela ainda tinha 21 anos e era virgem. Olha como relatava e daí assim, ele mostrou para ela o quarto que ele tinha, né, de sadomasoquismo, e que se ela, né, cedesse a ele, ele deu um carro para ela, ele deu não sei o quê. E o pessoal viu aquilo como romance.
Aquilo não era um romance. Aquilo ali estava mostrando-se. E ele rastreou o carro dela. Ele deu um carro para ela. Onde ela fosse, ele sabia onde é que ela estava. Terezinha, nessa relação de ciúme, que é uma coisa doentia, de controle, eu conheci um casal que o rapaz era muito ciumento, mas muito controlador. E ele acabou fazendo uma troca com ela, porque ela se tornou igual. A relação deles se tornou extremamente doentia, porque um cuidava do outro e ela adotou todas aquelas teses machistas dele, de cuidado, de controle, e uma relação que se tornou tóxica e quase suicida. Então é preciso também ter o cuidado para não embarcar nessas situações, né? Como que a gente vai fazer para não embarcar nisso? Falando sobre isso na escola, conversando com as nossas crianças, que o Estado de Santa Catarina proíbe. Você não pode falar de violência de gênero. Agora a gente faz maior propaganda. Mas quando o professor vai na sala de aula mostrar que tipo de violência as professoras sofrem, daí vem deputadas de extrema direita e contra o professor, professoras que são agredidas porque estão falando sobre diversidade. Isso também é uma violência crescente, né, em Santa Catarina. Contra professoras, não contra E aí tem professores. incentivo de deputados, de pais, né, de lideranças políticas. Tem muito pai indo na escola achando que pode bater num professor. Verdade. Sim, tem pais que vão na escola, não muito longe, né? Recentemente, dizer para mim o seguinte: você não pode falar sobre isso com meu filho. Falei, então bota seu filho numa escola particular. Aqui a escola é pública, eu tenho que seguir o currículo e eu vou falar sobre agosto lilás. Aliás, eu falo muito sobre isso, sobre essas questões de violência. Que é a orientação com relação à violência contra a mulher Tá no dentro agosto do currículo lilás. catarinense e nacional. Todo agosto lilás tem que ser perpassado em todas as disciplinas. É um tema transversal, tem que ser falado em todas. Mas, claro, as pessoas não falam por quê. Eu quero ouvir um pouquinho mais sobre essa questão da violência contra os professores e principalmente contra professoras nos educandários de Santa Catarina, mas quero ouvir também a doutora Larissa nos falar se essa violência também chega aos postos de saúde, trabalhas num posto de saúde, de atendimento ao público, né? E nesses atendimentos, se as mulheres reclamam desse sofrimento psíquico, dessa pressão que sofrem em casa, elas trazem isso para a médica? Trazem, Roberto. A gente vem observando que as mulheres reclamam muito, né? Tanto dos seus maridos, dos casamentos, como também reclamam do seu ambiente de trabalho, patrão que também provoca, né, assédio moral com as mulheres, gestantes. Vejo muita gestante sendo perseguida, sofrendo violência. Bom, é um problema que ele, né, como eu falei antes, é estrutural. E para a gente tentar sanar um pouco desse problema, a gente precisaria de uma atuação mais forte do Estado, né? A gente, como muito bem a professora Terezinha citou, quando é para discutir educação nas escolas, tudo é barrado. Os deputados, especialmente a bancada da extrema-direita, a bancada religiosa, não quer que a gente discuta com as nossas crianças educação, falar sobre violência de gênero, falar sobre violência sexual, fazer educação sexual na escola. Parece que é um tema que para eles não pode ser citado. Não posso falar sobre educação sexual nas escolas, mas a gente deveria estar falando. Deveríamos estar falando cada vez mais, porque como que nós vamos educar as nossas meninas, por exemplo, a aprenderem o que é um sinal de violência, né? Se elas não têm esse tipo de ensino nas escolas, né? As mulheres têm sido muito vítima ainda de DST, trazido nas famílias, nos casamentos. Isso chega para o Com sistema de saúde? certeza, chega bastante. E eu fico pasma como ainda a população tem dificuldade em compreender o que é uma IST, né? Muitas vezes as mulheres chegam, eu explico, eu falo que é uma infecção sexualmente transmissível, que ela adquiriu aquilo unicamente pelo contato sexual. Não há outra forma dela ter adquirido aquela condição. Aí ela fala, mas será que foi o meu marido
que passou para mim, eu digo, se ele é seu único parceiro, então é ele. Isso também é uma forma de violência, também é uma forma de violência. E vejo muitas mulheres saindo com a cabeça baixa e tá bom, tudo bem, então, né, e continuam com esse parceiro. Enfim, é um problema, a gente não pode culpar as mulheres, porque não tem esse tipo de ensinamento, né? Quando que nas escolas está sendo ensinado sobre ISTs? Ensinado as meninas, agora né, mudou, cuidar. IST, IST. Eu sou do tempo da DST ainda. Então, infelizmente, é um problema que é grave, envolve... Para a gente passar para o nosso público, a IS... O sinônimo? Infecção sexualmente transmissível. Eu falei sobre doenças, né? Sim. Mas é mais comum, então, mas usar o termo infecção mais abrangente, assim, né? Então, a gente não ensina as meninas que tem que, né, cuidar, usar camisinha, né, ter um uso de métodos contraceptivos. Isso não pode ser falado, discutido e muito... Pois é, as famílias, principalmente as famílias mais conservadoras, elas têm uma dificuldade para tratar com isso, né? Sim. Ah, minha filha tem 16 anos, tem 17 anos, eu não aceito que fale sobre sexualidade, que fale sobre anticoncepcional, que fale sobre preservativo, e muitas meninas nessa idade já estão tendo vida sexual ativa. Então é um problema que estoura tanto na educação quanto na saúde, né? Também, as meninas chegam grávidas depois, né? As famílias não querem aceitar que as meninas vão namorar, não adianta. Eu chego para os pais e digo, vai namorar, tem que aceitar. E aí você vai lutar contra isso? Não, conversa com seu filho, senta, educa, né? E vai no caminho de ensinar-se a entender que a relação tem que ser consentida, não pode ser forçada, o cara não pode pegar ela à força, né? Que quando é consentido é mais interessante para os dois. E infelizmente o conservadorismo, sim, não quer que isso seja falado para as nossas meninas. Professora Terezinha, os professores têm enfrentado tempos difíceis, né? Porque há uma verdadeira campanha de determinados segmentos para perseguir professores. Então, comumente tem sido aberto PADs para investigar, punir, né, perseguir professores, e pouco se faz para evitar agressões. Eu conheço o caso de diretor de escola que prejudicou o professor fazendo denúncia para pais, e esse diretor não sofre punição nenhuma, e o professor responde processo administrativo, recebe punição, afastamento, e fica difícil hoje. Como é que faz o professor? Tem alguma segurança para falar sobre temas como, por exemplo, a proteção da mulher, a violência contra a mulher, né? Sexualidade? É possível falar isso ainda em escola pública em Santa Catarina? Olha, eu sempre falei e continuo falando, né? Mas você sabe que eu já respondi 3 processos administrativos, e outra semana a gente teve uma reunião pedagógica que eu achei interessante, porque uma professora de história, muito boa professora, por sinal, excelente profissional, disse assim para mim: Terezinha, eu te admiro, porque tu continua falando sobre esses temas. Eu não falo mais. Eu falei, por quê? Essa questão que muita gente não vai mais falar sobre o assunto. Fiquei perplexa. E isso só piora o nosso caso da violência daí. Porque a pessoa não está mais tocando nesse assunto. Porque eu fiz um mural sobre o Agosto Lilás e ela disse que eu era corajosa. Porque como é que eu fazia isso? Eu falei, eu faço porque eu sei a lei. Está dentro do currículo, eu tenho que trabalhar, é o que eu tenho que fazer. Mas eu não faço, ela falou. Porque eu tenho medo. Tenho medo dos pais, tenho medo de responder o processo administrativo. E sim, é isso que acontece com o professor mesmo. E outra coisa... De apresentar a imagem do corpo humano e um pai dizer que é pornografia. Exatamente. E o professor aqui foi mostrar a camisinha, como é que se usava a camisinha. Ela é professora de biologia e teve represálias na escola. Sim, não aceitam. Tem pais que não aceitam isso de forma alguma. O pai não tem que aceitar. O Estado é laico, o professor sabe o que tem que fazer. Se o pai não está contente ali, tem que colocar numa escola particular, segundo seus ensinamentos. Por que o pai não aceita aquilo? Viés religioso de novo. Bate nas suas crenças. Ah, isso aí não é para falar, não sei o quê.
Eu tive um caso desse, faz umas 2 semanas, que foi uma mãe conversar comigo e disse, não, eu não aceito que você fale sobre isso. Eu falei, mas você não tem que aceitar. A senhora é o quê? A pessoa me disse, eu sou costureira. Eu não posso ir lá me meter no seu trabalho. Tu tens mais alguns dados, algumas informações que a gente possa trazer para o pessoal que está nos acompanhando? Sim, eu quero falar que, olha só, no dia 1º/8 agora de 2025, o Conselho Nacional de Justiça, né, isso é uma coisa muito importante, ele regulamentou um protocolo de atendimento a vítimas contra a mulher, né, de violência, contra a mulher, que já vinha de 2023, só que agora ele regulamentou com o provimento 201 de 2025. O que é esse protocolo, para quem está nos acompanhando entender? Ó, eu fui vítima de violência, chego lá, o Roberto está lá na delegacia. Na verdade, a delegacia da mulher devia estar aberta 24 horas, já começa por aí. Não está, não atende em Blumenau e quando a gente chega é muito mal atendido. Porque eu fui levar uma aluna minha lá com os problemas, enfim, a pessoa teve a cara de pau de perguntar para ela, eu vi, ninguém me disse, se ela não tinha dado brecha para isso acontecer. Uma pessoa menor de idade, eu que era professora estava acompanhando, isso é pergunta que se faça. O que é esse protocolo? Esse protocolo é para que a justiça não tenha mais estereótipos e na hora de atender as pessoas, saber como vai atender a mulher que foi vítima de violência. Mais de 8.000 cursos já foi feito no Brasil esse ano, né? Começou por São Paulo, Brasília, coisa e tal. E Santa Catarina ainda não começou, porque aqui parece que eles não querem fazer esse curso para aprender a atender vítimas que sofrem, né? Então eu chego lá, já tô fragilizada, eu chego sozinha. Tu me pergunta se eu quis, se eu não, né? Se eu não facilitei, se eu não nada. Primeiro que esse protocolo diz que você tem que sempre ir acompanhada. Você quer atender uma mulher, deve ser sempre uma mulher. E se caso não tiver uma mulher, que esse homem já tenha sido feito o curso, e caso o pessoal da justiça não atender como deve essas vítimas de violência, você tem o 0800 que você pode ligar fazendo a denúncia, porque eles têm que atender segundo esse protocolo. Quem sabe disso? Praticamente ninguém. A gente tem que fazer uma campanha mostrando isso daí. Na saúde tem um protocolo para mulher que chega vítima de violência sexual, por exemplo? Existem alguns protocolos municipais. Depende do município, eles fazem treinamento de ausculta especializada, onde os profissionais aprendem a fazer esse tipo de acolhimento, quando a pessoa chega, né? Mas não existe, até onde eu sei, um protocolo, digamos assim, nacional, né, de acolhimento. Eu penso que a gente deveria ter, até talvez fazer uma lei, né, em relação a isso, da gente regulamentar, da gente ter um protocolo de acolhimento da mulher na área da saúde, mulheres que foram violentadas, né? O que nós temos mais de dados que a gente possa trazer, Terezinha? Por exemplo, né, em Santa Catarina a gente só tem 2 viaturas para atender. Santa Catarina, quando me refiro, a Florianópolis, né, capital. A gente só tem 2 viaturas para atender especializadas para casos de mulheres. Como se 80% do que o 180, não sei, né, que liga para a polícia. 180 é de mulher, mas que liga para a polícia, eu não estou lembrando o número agora. Enfim, Polícia Militar é 190, né? É isso, obrigada. 190, é isso que eu queria dizer. Do 190, né, 80% dos casos do ano passado foram agressão contra a mulher. E eles ganharam 2 carros só. O que adianta o nosso governador vir ali e falar isso? Mas como esse ano a Lei Maria da Penha, né, a questão do feminicídio, completa 10 anos, eu quero me ater a esse dado. A gente tem aqui um deputado chamado Gessé Lopes, que trouxe o agressor da Maria da Penha, que deixou ela na cadeira de rodas. Isso parece que é uma provocação ao bom senso, né? E daí a gente tem a Ana Campagnolo, que é contra o feminismo. Daí a gente tem a Zanata aqui em Santa Catarina. Tudo de bom tá aqui em Santa Catarina, né? Então, a gente tem uma galera aí, a gente tem E essas deputadas não se manifestaram com relação a essa contestação do Gessé Lopes a Maria da Penha, né? Não, elas apoiaram, porque inclusive o Gessé Lopes disse que a gente tem que ouvir o outro lado, porque a Maria da Penha pode ter inventado. Mas já foi ouvido do outro lado. O agressor da Maria da Penha já passou por todo o processo
penal e foi condenado. Então não há que se rediscutir aquilo que já foi passado pelo crivo, inclusive judicial. Mas Claro. eu quero deixar um adendo aqui que muita gente nem sabe. Você sabia que o Brasil recentemente ele foi de novo condenado pela Corte Interamericana, não só no caso da Maria da Penha, que faltava poucos meses quando ela conseguiu daí com que o agressor dela fosse preso, coisa e tal, mesmo com todo. Recentemente o Brasil foi condenado mais 2 vezes. Agora, recente, por quê? Porque, não sei se vocês lembram, um parlamentar na Paraíba matou uma moça negra chamada Márcia Souza, e essa moça, a família esgotou tudo quanto é fonte, e ele era réu, confesso, e nunca foi preso. Aí eles recorreram à Corte Interamericana e conseguiram. Que absurdo. Tá? Então, mesma coisa com mais 2 moças Tem negras. casos, nós estamos aqui discutindo aquilo que mais afeta a nossa região, mas tem casos estarrecedores. Nas grandes capitais, Rio, São Paulo, Minas Gerais e até outras capitais fora desse centro, onde o crime organizado impõe a sua lei do terror, as mulheres têm sido vítimas assim, das violências mais brutais que se possa descrever. Então, primeira coisa é a humilhação de cortar o cabelo, deixam careca, agressões, sentença de morte. Então a violência no Brasil é uma coisa devastadora. Tu tens aqui algumas informações sobre a lei de feminicídio, completou 10 anos, né? Sim. Tens alguns cartazes, acho que são interessantes, até para a gente apresentar aqui para o nosso público, né? Pena máxima de 30 para 40 anos, isso foi importante porque tem o cidadão que cometia um crime com 20 anos, um crime gravíssimo, com 50 anos na rua, né? Agora pelo menos vai ficar até os 60, né? Aumento de até 20 anos, se for grávida, mãe de criança ou adolescente, idosas, se for menor de 14 anos, se for mulher com deficiência ou responsável por pessoas com deficiência, ou na presença de filhos ou pais das vítimas, né? Que torna o crime ainda mais cruel. Imagina você, e tem gente que faz isso, mata a filha na frente da mãe, na frente do pai, ou na frente dos próprios filhos, né? A maioria do feminicídio acontece na frente das crianças e ninguém fala como é que fica esse órgão. Essa punição e vai marcar a vida inteira dessa criança, né? Então a lei melhorou um pouco nesse sentido. Vítima de feminicídio, né? Que a Terezinha trouxe um trabalho aqui, ó, me parece que até foi divulgado na Globo News, né? Vamos dar os créditos aqui, ó, mas bastante interessante. A fonte é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui o número de mulheres vítimas, né? De feminicídio, né? Pulou de 535 para 1.438 e 11.766 mulheres mortas nesse período de 2015 a 2024. Ou seja, é uma verdadeira guerra não declarada, né? Sim, aqui ó, segundo o Observatório vamos pedir desculpa da pro Célio, nós estamos demorando um pouquinho aqui, Célio, mas daqui a pouquinho o manifesto já começa. O Observatório da Violência contra a Mulher, que são os dados que eu trouxe aqui antes, né? Que são 13 mulheres por dia que são vítimas, né? Feminicídios em Santa Catarina, 2024, 51. E em 2025 está desatualizado, já pulou para 29. Já pulou para 29, nós estamos em agosto. Isso era em março. Ou seja, provavelmente vai ultrapassar 2024. De março para agosto, olha só, de 8 enquanto para 29. O restante da violência tem reduzido no Brasil, tá? Verdade. Assim, homicídios tem reduzido. Só com relação à mulher que tem aumentado. Esse aqui é medidas protetivas em Santa Catarina. 2024, 30.234 medidas. 2025, 5.909 medidas. Aqui tem uma redução drástica, né? Ó, de 30 mil para 5 mil. Não, mas que a gente só está em junho esse dado, né? Esse dado é de junho. Mas mesmo assim não vai alcançar, né, os índices de 2024. Mas por quê? Essa é uma pergunta a se fazer. É verdade. A maioria não está mais pedindo medida protetiva. Por quê? Porque diz que com Maria da Penha ou sem a Maria da Penha, com medida protetiva ou não, elas morrem. Elas estão com medo de pedir. Foi aqui em Gaspar que a mulher recebeu a medida protetiva. 32 anos no mesmo casada. dia o agressor foi lá e matou, tirou a vida dela? Eu quero trazer um último dado aqui, que é casos de violência contra a mulher. A cada 6 minutos, segundo o Conselho Nacional, né, de Justiça contra a Mulher, uma mulher é vítima de violência. 6 minutos. Isso significa que
fora aqueles que não denunciam, né? A cada 6 minutos. Casos de nova violência contra a mulher. Olha só, em 2024 a gente teve 993.308 casos. Em 2025, esse é dados de junho, a gente já ultrapassou mais de 500 mil, 523.656 casos. O que vai fazer ultrapassar 1 milhão de casos esse ano, de novos casos, não aqueles que se repetiram. Novos casos de violência contra a mulher. Nós estamos indo para a parte final do nosso podcast de hoje. Antes disso, eu quero ouvir a doutora Larissa sobre a violência obstétrica. Explicar para nós aí o que é a violência obstétrica. Violência obstétrica é o termo utilizado para tipo de violência que a mulher sofre especificamente durante o período, né, ali de gestação, parto e puerpério, né? Então, o que a gente pode considerar como violência obstétrica? Então, chegar para uma mulher que está tendo, né, dando à luz a uma criança e dizer que ela está exagerando, que não precisa fazer tanta gritaria, né, que aquela dor que ela tá sentindo não deve ser para tanto, que ela é uma mulherzinha e tá se fazendo, né? Então esse tipo de violência, existem algumas medidas médicas que podem ser extremamente invasivas, que podem ser consideradas violência obstétrica. Então, por exemplo, eu não respeitar o desejo de uma mulher em querer dar à luz a um parto vaginal e eu obrigá-la sem uma justificativa plausível a fazer uma cesárea, por exemplo, eu fazer... Mas o contrário também de também você poderia atrasar um parto. Também pode... atrasar, né, sem motivos, né, justificáveis, né, ou acelerar um parto sem motivos justificáveis, né, eu não dar conforto àquela mulher, né, tornar aquele ambiente que já é um momento difícil da vida da mulher, fazer um parto, eu deixar aquela mulher no canto, jogada, não oferecer analgesia para ela, deixar falar coisas, tá ali se fazendo. Então essas são violências obstétricas, vão desde violências sutis até violências muito graves, até, né, invasivas, por exemplo, estourar a bolsa da mulher sem necessidade, né, tudo isso pode ser considerado violência obstétrica. Eu não sei se vou usar o termo correto, mas há um tempo estava um certo modismo com relação ao parto humanitário. Como é que está a visão da medicina com relação a esse chamado parto humanitário? Porque aconteceram algumas situações quase que geraram uma questão de violência até contra a mulher. O termo parto humanizado, no meu entender, o parto tem que ser humanizado. Não existe como a gente pensar num parto e eu não querer humanizá-lo, até porque é algo natural da vida, né, da vida humana. Então, mas por que esse termo pegou, né? Porque as mulheres, elas, com a violência obstétrica, as mulheres não eram tratadas de maneira humanizada. As mulheres eram vistas totalmente como meras parideiras, objetos que só tem que ir lá, chegar, dar a luz e pronto, deu, acabou, e não reclama, né? E se dizer que tá com dor é mimimi. Então, o termo parto humanizado, ele veio e cresceu como uma tentativa de alerta, de dizer que as mulheres estão, né, as gestantes, elas têm uma função ali de gerar a vida e algo que é bonito, a gente tem que reconhecer, faz parte, né? Mas buscava priorizar mais o parto natural. Então, depende, Roberto. O parto natural ou cesárea, ele tem que ser discutido conforme também o desejo da mulher e também conforme as condições obstétricas dela, né? E isso tem que ser um consenso entre o obstetra e a gestante da melhor maneira possível, sem trazer prejuízos à saúde da mulher. O que às vezes acontecia era muito forçosamente a mulher ir para uma cesárea, sem muitas vezes ser o desejo dela e sem ter uma condição, né, que justificasse isso, né? O parto natural, claro, ele tem suas vantagens, né?
mas em condições obstétricas vai ser necessário uma cesárea, né? E a gente vai ter que preconizar uma cesárea, porque é isso, ou correr um risco de vida, tanto para a mãe quanto para o bebê, mas a gente também não pode forçar, né, um parto cesárea numa mulher que não tem esse desejo e não precisaria fazer isso, né? Terezinha. Eu quero lembrar que 75% das mulheres negras, dado oficial do Ministério da Saúde, sofrem violência obstétrica. Com certeza. Isso é aterrizador. Se for fazer um recorte racial, os números são alarmantes, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente não tem só violência de gênero, a gente tem a violência de gênero, a gente tem a violência de raça, a gente tem a violência etária, uma pessoa idosa também sofre a discriminação social. Exatamente, né? Eu gostaria também de dizer que essa questão aí da violência obstétrica que a Larissa colocou, teve uma febre que todo mundo fazia cesárea, né? Cesárea, mas nem perguntava pra mulher se ela queria cesárea ou não. Sim. Eu, quando eu tive meu primeiro filho, foi assim, era bem nesse período, e eu falei, não, mas eu quero tentar ter parto normal. Depois eu não pude ter parto normal, daí eles queriam fazer a fórceps. Eu falei, não. Daí eu fugi do hospital e fui para outro lugar para fazer cesárea. Mas mas quantas mulheres eles faziam parto a fórceps? Meu irmão nasceu assim, muitas crianças nasceram com problema, a mulher sofre muito. A minha irmã tinha 15 anos quando foi mãe, ela levou 40 pontos, porque o bebê foi tirado do fórceps. Eles faziam... Isso é uma violência obstétrica tremenda, né, doutora? É considerado o uso de fórceps. Existem casos onde... Sim, a criança tá presa e não consegue sair de jeito nenhum. Ou eu uso um fórceps ou aquela criança vai morrer. Existem situações onde vai ser usado. Mas o que se fazia antigamente? Se fazia algo chamado episiotomia. É um procedimento onde você corta um pedaço do lábio da vagina da mulher para abrir espaço e puxar a criança. E isso hoje é considerado uma violência obstétrica absurda, porque não há necessidade alguma de você fazer isso. Essa técnica é ultrapassada, inclusive tenho conhecidas obstetras que não fazem mais isso, a episiotomia, e elas defendem que é possível usar um fórceps sem precisar de episiotomia. O papo tá bom, mas eu tenho o nosso colega que tem um horário, então nós temos que... Eu só quero dizer uma coisa, essa prática, ela é ultrapassada, mas ela é usada e recentemente... Ainda é usada, infelizmente. Fui socorrer uma mulher que sofreu isso daí, isso é um absurdo. Então, vamos lá. Terezinha, teu recado final do Agosto Lilás. O maior desafio para a sociedade toda, eu já quero dizer que eu sou contra isso, Agosto Lilás. Não é lilás, não tem nada de lilás no agosto. O agosto é preto, o agosto é escuro, o agosto é trevas. Sabe por quê? Recebeu o nome de lilás porque se botou nome bonitinho, tudo para mulher rosa, frágil, lilás é isso. Mas se a gente vê os números são assombrosos, não tem nada de lilás isso daí. Esse uso de cores é complicado para definir as coisas. Porque quando a gente fala que é outubro rosa, câncer de mama, né? E quando é novembro azul, câncer de próstata, daí se você pensar nos cartazes, né? O homem foge muito da questão de fazer o exame de próstata através do toque. Aí a gente vai falar de novo do machismo estrutural. Mas enfim, nós estamos adiantados e eu quero dar meu recado final, que é: o maior desafio que a gente tem é entender essa luta da violência contra a mulher como uma luta de família humana, por decência de cada um, de cada lugar, onde a mulher ela tem que estar no orçamento. E eu quero dizer que em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, mas me envergonha quando eu vejo um dado em Santa Catarina que diz que o nosso IDH está nas nuvens, que todo mundo quer vir morar. Como se nós temos 29 vítimas de feminicídios em Santa Catarina? Se proporcionalmente Santa Catarina é o primeiro lugar no Brasil, se a gente pensar a população proporcional, em vítimas de violência. Então quer dizer que o índice de desenvolvimento humano, a mulher não é vista como ser humano neste estado de Santa Catarina. Porque não é possível. Porque, segundo a ONU, desde 1979, violência contra a mulher está, sim, no rol de você descredenciar o IDH. Então, eu não sei o que acontece com o IDH, que não considera a mulher ser humano. E eu quero te dar um cartaz, porque eu acho isso aqui uma das frases mais lindas que eu já vi. Que metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos delas. Portanto, cuide das mulheres. É isso que nós precisamos fazer enquanto sociedade. Doutora Larissa, o seu recado final
para quem está nos acompanhando no podcast? O meu recado final é que a gente combata essa onda de conservadorismo, de extrema-direita, que a gente leve consciência para os nossos jovens, né? Que a gente conscientize nossas meninas e meninos também, não são só as mulheres, os homens também têm que ser conscientizados e têm que estar também na luta contra o machismo, e que a gente consiga, espero que a gente consiga superar e vencer esses dados que foram apresentados, que são tão tristes e tão trágicos, né? E a gente é uma sociedade que hoje avançou em questões de qualidade de vida, mas que qualidade de vida também é essa, né? Onde a mulher continua sofrendo violência. Roberto, posso dar uma final? Porque eu estava vindo para cá e eu lembrei de uma coisa. Vi uns dados, eu estava escutando no carro que hoje foi aprovada uma lei que quem quem tiver maltrato com animais, coisa e tal, a pena ficou mais dura. Você é advogado, né? Você sabe que vai de 2 a 4 anos de reclusão. E a Carmen Lúcia teve numa conferência recente a respeito, né, da violência contra a mulher, e eu jamais vou esquecer o que ela disse. Que no Brasil a mulher vale menos que uma cadela. É a ministra do Supremo Tribunal Federal falando isso. Por quê? Porque a mulher que apanha, a mulher que é maltratada, não tem um local para ficar, não tem acolhimento, não tem, mas os pets têm. É algo a se pensar. No final do ano de 2024, a pena para agressão teve um agravamento. Então hoje a pena para lesão corporal leve é de 2 a 5 anos, que já foi um avanço com relação ao que nós tínhamos anteriormente, que não representava em momento algum nenhum tipo de restrição à liberdade do agressor. Sim. Eu acho que essa conversa de hoje foi interessante. Nós abordamos um tema que é bem delicado e muita gente em Santa Catarina não gosta de abordar isso, porque o nosso estado que é modelo em tantas questões e se orgulha, né, disso, com relação à violência contra a mulher, de fato está numa escala degradante. Então precisa avançar, precisa melhorar. Essa nossa conversa aqui eu acho que serve também não só como um grito de alerta, né? Não só como uma passagem nesse agosto lilás, mas um debate mais profundo, como traz a doutora Larissa, onde nós temos que nos aprofundar, né? E aí a professora de Sociologia nos trouxe isso com perfeição. Nós temos que nos aprofundar nas raízes que nos levam, né, a formar homens agressores e uma sociedade que trata tão mal as suas mulheres, que, como diz a professora Terezinha, né, é mais da metade da população e mãe da outra quase metade. Tá bom? Até uma próxima. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite. E eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ter assistido, ter a oportunidade de ouvir vocês. Aqueles que vão assistir à noite, ou de manhã, ou à tarde, mas terão, né, esse privilégio de dividir um pouco do conhecimento de vocês. Tem aqueles que não vão gostar também, mas faz parte. Tem, mas vão assistir também. Tá bom? Tchau, tchau.